atende à minha sabedoria. A minha inteligência inclina ao teu Não ouvido, estou vendo. para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte. Os seus passos estão impregnados do inferno. Para que não ponderes os caminhos da vida, as suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa, para que não des a outros a tua honra, e não entregues a cruéis os teus anos de vida, para que não farte a estranhos o teu esforço, e todo o fruto do teu trabalho vá parar em casa alheia. E no fim venhas a gemer, no consumir-se da tua carne e do teu corpo. E então digas, como odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido. No meio da congregação e da assembleia foi que eu me achei em quase todo o mal. Bebe água da tua fonte, e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes por fora, e pelas ruas os ribeiros de águas. Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa, e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo. E pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher, e te abraçarias ao peito de uma estranha? Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. Queria saber de vocês aí, o que o Provérbio 5 nos ensina? Alguém se habilita a responder? Vai, Lucas. Rodinei, então, vou falar um pouco sobre a primeira parte, né, do Provérbios, onde a gente percebe que Salomão está tentando pedir atenção para a gente, né, nos alertando sobre a sedução de uma mulher, no caso, essa mulher estrangeira, né, que seria uma adúltera ou se não uma prostituta e tal. E eu, estudando um pouco também, né, sobre o significado dos provérbios, eu pude entender um pouco que quando ele fala sobre essa sedução, essa tentação, ele está falando no caso de uma mulher, mas ele fala dos pecados de forma geral, assim, eu posso entender um pouco. Mas no sentido de, tipo, das tentações que a gente se permite a cair, sabe? Como se fosse essa mulher estrangeira que tá na época deles era a tentação, e na nossa época seria as traições, se não relacionamentos que não nos levam a nada, é, algumas distrações que também nos atravam na nossa vida, se não nos tira do rumo correto, como, por exemplo, o Instagram, curtida de foto e tal. Então, eu pude entender que é um pouco sobre alertar sobre as tentações, tanto das mulheres quanto as tentações modernas, e prever uma reflexão sobre esse prazer momentâneo, se vale a pena ou não, e que caso a gente se deixe cair por eles, a gente iria sofrer muito e a gente iria estar se afastando de Deus. Foi o que eu pude entender nesse início. Eu não sei o que você pode entender. Não sei, Jorge. Quer acrescentar alguma coisa? Bom, acredito que aqui em Provérbios 5 ele fala, além dessas coisas que o Lucas disse, né? E por que a gente faz isso? Por que a gente se permite, né, cair nessas tentações? Parar para perguntar isso para vocês? Por que você se permite cair nessa tentação de olhar para outra mulher e esquecer daquela mulher que está dentro da sua casa? Que passou com você as dificuldades, as criações dos filhos,
criação de uma vida inteira. Por que a gente se permite fazer essas coisas? Por que a gente se permite ir para a pornografia? Ou ir para a academia para ver as mulheres. Eu vou usar um termo aqui que eu não vou nem usar, mas as mulheres que vão para a academia com aquelas roupas para se mostrar realmente. Por que a gente se permite ir para a praia e ficar olhando as mulheres com os decotes ou com as marquinhas? Por que a gente se permite ir lá no Instagram, perder tempo da nossa vida olhando foto de mulheres que estão lá realmente postando o corpo delas? Ou entra no perfil, a foto da pessoa já é uma foto de corpo, quase pelada. Por que a gente se permite olhar para essas mulheres? Pode falar, Lucas. Ô, Jorge, respondendo um pouco a pergunta, eu vou trazer um pouco do que a gente já aprendeu sobre provérbios, tá? Porque eu vejo que é muito pela falta de gratidão que a gente comete esse erro. Os erros, não, a gente se deixa cair nessas tentações, porque quando a gente tem a sabedoria de Deus, a gente sabe a importância de ser grato pelas coisas, a importância de valorizar aquilo que a gente tem. E aí, quando a gente lê também essa parte dos Provérbios 5, que fala sobre a questão de valorizar a fidelidade, valorizar a mulher que a gente tem na nossa casa, é, traz a questão da gente ser grato, ter a gratidão dentro da gente, né? E aí, a partir do momento que a gente pratica gratidão, valoriza aquilo que a gente tem e tem Deus perto da gente, a gente não se deixa cair nessas tentações. E que eu acho que o fator principal de todas essas perguntas suas. Então, na minha visão, é tudo em torno disso. A gente não está com Deus suficiente junto conosco para ser grato e valorizar tudo aquilo que a gente tem, que a gente tem ao nosso lado. Pode ir, Adriano. Eu fico pensando em duas vertentes, Jorge, para essas perguntas. Por que a gente se permite cair em tentações? Acho que a primeira resposta talvez seja porque não sabemos as consequências de fato do que a gente está fazendo. E a segunda é, sabendo das consequências, você ainda assim se deixa levar? Eis a questão. Uma coisa é você não saber as consequências e fazer porque acha que aquilo ali não vai. Ah, não, ninguém vai ficar sabendo, a minha mulher não vai saber, então não tem problema, né? Agora, quando você sabe das consequências e você faz mesmo assim, isso é um grande problema. Talvez um problema até de caráter, né? Talvez. Eu acho que é mais ou menos isso. Porque uma coisa é a gente tentar enganar os outros, né? A gente tentar enganar a esposa, a namorada. Outra coisa é a gente tentar enganar Deus. Eu acho que é mais ou menos isso. Quem sabe me falar por que Deus alertou Salomão para ele não se envolver com as mulheres estrangeiras? Quem sabe? Que seria a ruína dele. E por que Deus alerta Salomão para ele não se envolver? Ele iria Por ficar quê? tão distraído, né? Por que seria a ruína dele? Porque eu acho que ele iria ficar muito distraído e não ia estar ali junto com quem realmente o apoiou. Ele ia deixar subir o ego dele, não sei, talvez. Será que não é porque as mulheres estrangeiras, elas não, por exemplo, talvez não acreditassem em Deus, acreditassem em outras coisas? E aquilo meio que trouxesse uma divisão pro reino dele, que a ideia era ele pregar o reino de Deus, né?
É isso aí. Que elas trariam a distração da palavra de Deus, daquilo que Deus realmente ensinava. O que a gente pode considerar nos tempos modernos as mulheres estrangeiras Dinheiro? na nossa vida? Oi? Dinheiro? Dinheiro existia antigamente, né? Então, Tá. mas sim, pode ser. Tem um outro nome para dinheiro que nos afasta de Deus. A ganância. É ganância. É. Ganância. Mas eu acho que sobre essas mulheres estrangeiras, nesse caso, nos dias de hoje, eu acho que seria rede social. Porque aqui tem todas as distrações que a gente imaginar, a gente tem, né? Então, eu acho que seria isso. E de fato a gente perde tantas horas do nosso dia ali, rolando feeds, vendo vídeos de humor, vendo notícia de fulano e ciclano, falando da vida de um de outro, vendo coisa de mulherada ali e tal. E a A gente gente compara muito, né, Adriano? se esquece daquilo que realmente importa, que é É. Deus, que é a nossa devoção a Jesus Cristo, que é aceitar a palavra, as renúncias que a gente deve fazer para seguir o reino dele. Eu tinha até preparado aqui uma pergunta sobre isso aí. O que significa mulher estranha no Provérbio 5? No caso, a mulher estrangeira, né? Eu acho que é isso mesmo. Vocês já praticamente falaram tudo, né? Eu tinha preparado uma outra perguntinha aqui também. Quais são os principais pontos do Provérbio 5? Praticamente já falou quase tudo aí, mas se alguém quiser enfatizar alguns pontos aí, pode ficar à vontade. Repete a pergunta, por favor, eu não ouvi. Quais são os principais pontos do Provérbio 5? Bom, é o aviso contra a infidelidade, né? Que é o adultério, né? Que o Mateus escreveu aí. A fidelidade no casamento, né? E a importância da gente guardar o nosso coração. Porque quando a gente guarda o nosso coração, a gente não vai cometer nenhum desses pecados ou desses erros, né? Que eu citei, né? A infidelidade e o casamento, né? Então, quando a gente tem um coração realmente em Deus, né? E Ele não pede muita coisa pra gente, né? Ele nem precisa, na verdade, de nada da gente. E Ele nem nos exige muita coisa, Ele só quer o nosso coração. E uma vez que a gente tem o coração realmente em Deus, não faz sentido, cara. Você ser infiel, você procurar no mundo um monte de coisa, cara. Essa semana eu fui infiel com Deus, assim, sabe? Eu comecei a segunda-feira dessa semana, cara, totalmente escravo do diabo, assim, do pensamento. Aquele bendito daquele PM, máxima PM lá, velho, ele me desconcentrou essa semana. Aquilo ali me afastou de Deus de um jeito, cara, que impressionante. Então, quais são as coisas, né? Quais são as mulheres estrangeiras que nos tempos modernos nos afastam, né, de Deus? Que é
A sabedoria é entender essas coisas. Que o relacionamento do homem com a mulher, ele é um relacionamento com Deus. Quando dois se tornam um. Um em quem? Em Deus. Deus. Então, quem mais quiser responder a pergunta do Rondinel aí? Você falou de muitas coisas, mas eu acho que no ponto de vista seria também, a gente às vezes diz que é, segue o princípio de honra, mas eu acho que é falta de unidade, igual o Jorge falou, né? Com Deus e com a esposa, e falta de obediência. Se obedece os princípios, independente de quais são os tipos de oferecimento do um, acho que aí que está a questão. Agora a gente está dizendo, é adultério é a mulher, é a rede social, mas se eu olhar que, no caso, é a prioridade para Deus, que é seguir os princípios, automaticamente tu não está olhando para lugar nenhum. Eu acho que é, né, entender o princípio e seguir, né, que acho que é o mais difícil, que a gente não consegue dominar às vezes as nossas emoções em relação ao que a gente vê, né, somente dependendo do impacto que causa na gente. E a consequência, qual que é? Qual que é a consequência principal da gente ser adúltero, da gente ser infiel? Tem um ditado que fala assim: por trás de todo homem bem-sucedido existe uma grande mulher. E por trás de todo homem falido tem 5 ou 6. Percebe? O cara pode até não ser falido financeiramente, mas ele é falido emocionalmente. Então, por trás de todo homem bem-sucedido existe uma grande mulher. Mas por trás de todo homem falido existem 5 ou 6 ou mais mulheres. Pode continuar, Lucas. E só complementando um pouco, né, respondendo a pergunta, uma coisa que a gente pode perceber que o Provérbio 5 traz também é a questão sobre eu vou chamar de a impunidade, tá? Nada fica impune, porque Deus, ele consegue enxergar todas as coisas possíveis. Então, mesmo você cometendo um pecado ou uma coisa negativa, uma hora aquilo ali vai vir à tona, uma hora as coisas vão virar contra você. Então, por isso que é uma frase que eu até li aqui e achei legal. O pecado escraviza, mas a sabedoria liberta. Então, quando a gente tem a sabedoria e Deus junto com a gente está livre. A gente não tem nada nos escravizando ou nos trazendo mal. E é isso que eu também achei que o Provérbio 5 fala. Que Deus dê tudo e uma hora a cobrança vem. Então, é melhor a gente seguir o caminho correto, o caminho de Deus, tendo Deus no nosso coração, no nosso dia a dia, que aí assim a gente consegue encontrar a felicidade verdadeira. Respondendo um pouquinho da pergunta do Rondinel sobre quais são os pontos principais de Provérbios 5, e vocês já falaram muito bem sobre o adultério e sobre a obediência e tudo mais. Teve um aqui que me chamou muita atenção, que foi aqui, ó, os versículos 3 ao 5 aqui, ó. Porque os lábios da mulher estrangeira destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que azeite. Mas o seu fim é amargo como absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno. O que quer dizer isso daqui? Que o muitas vezes não, tudo que é do mundo, tudo que é o pecado,
aquilo ali vem camuflado de uma coisa boa, de uma coisa prazerosa, de uma coisa legal. Pornografia, por exemplo, entendeu? A pessoa vê ali, nossa, é uma maravilha do mundo. Mas o seu fim é amargoso como absinto, agudo como a espada, e os seus pés descem para a morte. Essa vai ser a consequência. O inferno. Do mesmo jeito que uma pessoa que jurou fidelidade perante a Deus e perante a igreja e perante a tantas pessoas comete adultério, essa pessoa está caminhando com seus pés direto para a morte. Mas isso também não quer só dizer de infidelidade de, por exemplo, de um casal. Será que a gente não pode ir mais adiante e analisar isso daqui talvez até o relacionamento com Deus e a mulher estranha sendo, por exemplo, o dinheiro? Vou dar um exemplo, vou me colocar aqui dentro dessa exemplificação. Eu sou cristão, tenho Deus no meu coração, mas por um momento chegou uma mulher estrangeira na minha vida, que era a proposta de trabalhar com uma casa de aposta, por exemplo. E durante um ano, o seu paladar era suave como azeite. Estava ganhando dinheiro que igual nunca tinha ganhado antes, estava feliz da vida. Mas o seu fim é amargoso como absinto. Por quê? Porque durante esse um ano, eu deixei tantas coisas que são realmente importantes na minha vida de lado. Deixei a minha saúde, deixei a minha família de lado, deixei muitos sonhos que eu tinha, deixei uma barbearia que tinha me suado tanto para mim construir, eu larguei ela para trabalhar com o marketing digital, com a iGame, com as casas de aposta. E no final de tudo, o que aconteceu? Eu saí com uma mão na frente e outra atrás. Sem garantias e nada. Então, eu acho que o Provérbio 5 reflete, faz a gente parar para refletir, poxa, o que é a mulher estrangeira que está acontecendo na minha vida hoje? Eu tenho certeza que todo mundo tem uma mulher estrangeira dentro da nossa vida hoje. Todos nós temos. Mas atender à sabedoria de Deus é a gente parar de se distrair um pouco, refletir, colocar a cabeça no lugar e falar: o que eu tô fazendo que realmente não tá agradando a Deus? O que eu tô fazendo que tá levando os meus passos até a morte, até o inferno? E a gente saber que por mais que a gente esteja pregado na cruz como um ladrão, se a gente aceitar Jesus e a gente pedir perdão, se arrepender de fato pelo que a gente fez, a gente será salvo. Jesus veio para nos dar o caminho, não para nos condenar. Então, para mim, o que fica de Provérbios 5 é isso. E aí, continua. Provérbios 5 tem como se diz, um leque de assuntos aqui que não dá para debater a noite inteira, né? Ó, aqui tem dos principais pontos, a consequência do adultério. Onde diz, mais ou menos assim, cometer adultério ou fornicar leva à perda da honra ou sofrimento e à destruição da própria vida e a família. A pessoa que se desvia do caminho da vida não sabe para onde vai e seus passos levam à morte. O que vocês entendem aí sobre isso aí? Qual versículo que é? Não, aqui está entre os principais. Eu não olhei aqui qual que o versículo é, só está entre os principais pontos aqui do Provérbio 5. Não olhei aqui onde que era, não. Deixa eu ver aqui se eu acho. Pode falar, Lucas. Versículo 6, tá? Perdão, versículo 5, Jorge. Mas só complementando isso daí que o Rodinei falou, dá para entender
em relação a isso daí, Rodinel, a Hum, questão que eu tinha falado um pouco, que é sobre que Deus vê tudo. Então, se você ficar se encontrando com a mulher estrangeira, alguma hora a sua morte vai chegar, né? Que vai ser a hora de dos seus atos virem à tona e você ter que pagar por aquilo que você plantou. Então, é isso que eu consegui entender, que se você está plantando coisa negativa, coisas ruins, muitas distrações, alguma hora você vai ter que pagar esse preço. E aí é nesse momento que você, no caso, irá, né, morrer, que é, enfim, pagar.